Nós precisamos entender que somos alegres por quê? Porque nossos fundamentos estão em Deus. E se nossos fundamentos estão em Deus, nós somos indestrutíveis. É importante entendermos isso. Nós, independente das crises, dos problemas, das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos nos reerguer. Eu gosto dessa exposição porque nós precisamos entender, primeiro, que se vamos ter um encontro com Deus, se vamos estar diante de Deus, quer estejamos no momento de satisfação ou no momento de crise, quer estejamos no momento onde está tudo dando certo ou tudo dando errado, se vamos encontrar com Deus, nós estamos alegres. Se tudo está dando certo, louvado seja Deus, porque está tudo bom. E se não está tudo bom, eu vou encontrar com Deus e ainda vou estar alegre, porque vou encontrar com aquele que pode mudar a minha história. Então o que a Bíblia está dizendo é: seja qual for a sua situação hoje, fique alegre, porque você veio se encontrar com quem? Com Deus. E se está tudo bem, você veio para agradecer. E se tudo não está bem, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. E esse pranto vai se transformar em alegria, em satisfação, em prazer. Quando olhamos para esse texto, isso é extraordinário. E o verso 2 diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Preste atenção, por que eu vou estar alegre, feliz? Porque os meus pés, as minhas bases, certo? As minhas raízes, a minha estrutura está dentro de Jerusalém. É muito importante você, quando ler a Bíblia, entender o que é mensagem para judeu e o que é mensagem para a igreja. Muitas pessoas se atrapalham com isso. Às vezes veem comportamentos culturais, estruturas que são direcionadas para o judaísmo e acaba colocando isso para a igreja. É muito fácil encontrarmos pessoas que têm dificuldade em entender isso. Preste atenção, se nós fôssemos levar isso a nível literal, primeiro, nós não poderíamos estar agora na casa do Senhor. Primeiro, porque ela não existe mais. O local que o templo fora construído, certo? É hoje uma mesquita. Então nós já teríamos problema de dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque se nós olharmos isso de forma literal, isso seria impossível. Dizer que os nossos pés estão dentro de Jerusalém, ou dos muros de Jerusalém, também seria outro problema, porque nós estamos em Xerém. Já deu para notar? Certo? Ou seja, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. O que o texto quer dizer, na verdade, é os meus pés, as minhas bases, os meus valores. Aliás, quem está indo para Jerusalém para festejar, são 7 festinhas. Para quem acha que crente não tem que ser alegre, judeus têm 7 por ano. Só para tu entender como é que é a vibe do povo de Deus a nível de festividade, de alegria. Não é à toa que crente gosta de festinha. Louvado seja o Eterno. Mas preste atenção, meus valores, meus fundamentos, minhas bases, independente de onde eu esteja, olha bem, elas estão nos princípios, nos valores, naquilo que Deus estabeleceu, no povo que Deus escolheu. Quando o texto está dizendo os meus pés estão dentro das tuas portas, não interessa se eu estou na universidade, se eu estou no trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou num cinema, num shopping, as minhas raízes, os meus valores, as minhas atitudes e as minhas ações são pautadas, se isso é importante, certo? Onde Deus, ou nos valores de Deus. Posso ouvir um amém? Isso. O verso 3 diz que Jerusalém é uma cidade edificada de forma compacta, de forma bem estabelecida, de maneira forte. Bom, se nós não estamos falando de Jerusalém, certo? Lá no Oriente Médio, nós estamos falando da igreja. E quando falamos que a igreja, que na verdade somos nós, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas.
Então, ainda que em determinado momento não estaria de forma nenhuma equivocada eu dizer: alegrei-me quando me transformei na casa do Senhor, porque hoje a casa do Senhor somos nós. Amém? O texto no verso 3 diz que é uma cidade forte, uma cidade que por anos a fio, ainda que o texto não viu tudo isso, o escritor, todas as destruições, todas as ocupações, todas as crises, todas as vezes que derrubaram seus muros, todas as vezes que queimaram o templo, todas as vezes que jogaram tudo por terra. Mas o que nós aprendemos no verso 3 é que ela é uma cidade que não se destrói. Ela é uma cidade que vê aqueles que a destruíram lá na frente serem exterminados, sejam eles assírios, babilônicos, sejam gregos, sejam romanos, certo? Sejam quem for. A estrutura mostra algo muito particular a respeito daquele que vai viver com Deus. Nós precisamos entender que somos alegres, por quê? Porque nossos fundamentos estão em Deus, e se nossos fundamentos estão em Deus, nós somos indestrutíveis. É importante entendermos isso. Nós, independente das crises, dos problemas, das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos nos reerguer. Nós vamos ter resiliência. Sabe aquela capacidade que a almofada da sua casa tem depois que você se levantou de cima dela? Dá uma olhadinha na sua almofada se ela estiver legal. Senta em cima dela, aperta ela, isso, comprime ela e depois solta, que você vai ver ela fazendo assim, ó, e voltando à condição normal. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas e de uma pressão extraordinária, pois todo dia traz consigo o seu mal. Mas o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é Rei dos Reis. E por mais desafios que encontremos, nós vamos sobreviver. Amém? Porque somos firmes, fortes, compactos, certo? E eu gosto dessa palavra compacta em alguma das traduções, porque ela quer dizer pequeno, mas que contém o necessário. Aparentemente pequeno, alguém olha para você e acha você pequeno, pode achar você insignificante. O que ela não sabe é o poder que contém em você. Apesar de sermos pequenos, mora alguém que é muito grande dentro de nós. É assim que funciona. O verso 4, ele diz: onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. O verso 4 diz que Jerusalém era um local de agradecimento. Gente, um dos maiores desafios de nos relacionarmos, eu acho que em todas as esferas dos relacionamentos, seja ele intrapessoal, com você mesmo. Às vezes você é mal agradecido com você mesmo. Você é ingrato com você mesmo. Você é ingrato quando olha para você e não vê o potencial que tem em você. Você é ingrato com você mesmo quando você já venceu tantas adversidades no passado, está enfrentando uma hoje e acha que ela vai te destruir. Às vezes nós somos ingratos de forma interpessoal, como nos relacionamos com outras pessoas, do verso 2. Mas também é pautada em emoção. Tudo que vamos fazer normalmente segue duas vertentes: a vertente dos valores, dos princípios. Vamos falar de aborto. Então o que nós vamos usar por princípio? Por raízes, por base, ok? São esses princípios, essas bases que vão fazer com que eu defenda a minha opinião sobre tal assunto. Isso são raízes, princípios e valores. Só que eu também tenho um posicionamento emocional, e esse posicionamento emocional pode me fazer falar a coisa certa de forma errada, no tom errado, da maneira errada. Eu gosto dessa expressão de prosperidade no palácio,
porque está falando de plenitude, de uma estrutura governamental. E segura isso, porque eu não estou falando só para aqui liderança, aqui não, e não estou falando de política não. Eu estou falando de você como esposa, ser sábia para tomar uma decisão no que diz respeito ao seu casamento, o comportamento de seus filhos, o comportamento do seu marido, primeiro pautada nas suas bases e raízes, e depois pautada no seu equilíbrio emocional. Porque prosperidade, com ter o suficiente, o bastante de tudo, enquanto riqueza é ter muito de uma coisa só. O que o salmista está dizendo é: orem para quê? Orem para que as pessoas, para que aqueles que estão ao redor do muro tenham paz. E para que isso aconteça, o palácio tem que estar bem. Aí nos expõe a seriedade de orarmos pelas autoridades.